Glória a Deus, boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, e eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma poderosa, vai trazer resposta aí para a nossa vida. E antes de a gente começar a entrar na palavra, aquilo que o pastor estava trazendo antes sobre a intercessão realmente é muito importante. Intercessão pelos nossos líderes, intercessão por nós, os irmãos que subimos aqui no altar, intercessão por aqueles que estão fazendo a obra, porque se nós amamos essa igreja, se nós amamos essa obra, se nós somos alimentados, somos abençoados, a gente precisa manter isso de pé. E para a gente manter isso de pé, nós precisamos lembrar as nossas orações de interceder, principalmente por todos, mas principalmente por aqueles que estão servindo, por aqueles que estão liderando, onde a batalha espiritual é mais pesada. E antes de eu conseguir concluir essa mensagem que eu trouxe para vocês, eu já comentei algumas vezes aqui, mas é até cômico falar que nem sempre é produzida uma mensagem da parte de Deus de uma forma tranquila, que flui tranquila, que vem com antecedência. Muitas vezes o pastor pede para a gente trazer uma mensagem 2 dias antes e a gente começa a buscar, ler a Bíblia, mergulhar no Espírito e parece que não tem nada assim. Hoje foi um exemplo que, apesar da busca, apesar do investimento na oração, na Bíblia, parecia que faltava 1 hora antes de sair de casa e eu pensava assim, de onde eu vou tirar alguma coisa? Estou fazendo a parte, estou com a Bíblia aqui, estou orando e parecia que era uma folha em branco, assim, não tinha de onde tirar. E como eu já conversei alguma vez com os irmãos aqui, é interessante quando a gente coloca a mão na massa, Deus começa a dar o restante. Quando a gente se propõe, começa a pegar a caneta, o papel, começa a escrever, começa a produzir algo, aí vai vindo todo o resto, vai completando a obra, ele vai completando, ele vai trazendo mais para nós. Então é impressionante, porque parecia que não vinha nada, e quando começou, o Espírito Santo foi trazendo uma mensagem, foi em torno de 30 minutos, veio tudo que precisava. Então só para testemunhar para os irmãos como é o agir do Espírito Santo, amém? Profeta Jeremias, vamos abrir Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Jeremias 18, verso 1. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o verso 1: O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saía como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Aí no 5: Então o Senhor me deu esta mensagem: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação, o reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Até aqui. Pode se sentar, irmãos, fique à vontade. Deus vai falar conosco nessa noite. Glória a Deus. É interessante o nome desse texto do livro do profeta Jeremias, porque aqui Deus começa nos mostrando, ele sempre faz comparações, Jesus trabalhava com parábolas, ele comentava sempre dizendo que o reino é como um semeador, o reino é como um vinhedo, o reino é como isso. Então Jesus nos trouxe ilustrações na palavra. E aqui, nessa ilustração do profeta Jeremias também, ele pediu para Jeremias, o profeta, descer da casa do oleiro e olhar, observar como é que era aquele processo. Ele deve ter visto o oleiro construindo um vaso de barro, talvez desde o início. E por que ele pediu para contemplar? Porque ele faz essas comparações para a gente aprender. Então ele traz essas ilustrações para nós, que assim como é o oleiro, assim é a nossa vida. Então a gente precisa se atentar, observar isso, porque aqui tem uma lição, tem uma chave para a nossa caminhada
cristã. Então Deus começa comparando os processos que os vasos de barro passam com os nossos processos. Porque Ele disse: assim como acontece com os vasos de barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então é a mesma coisa, é o mesmo sistema. E o vaso, ele passa por um processo de várias etapas até que ele se torne perfeito aos olhos do oleiro. Então tem algumas etapas que a gente vai estudar aqui para que ele saia do barro, da argila, até um vaso colorido, bonito, pronto para ser usado para derramar um azeite, para ser usado de enfeite numa casa e cumprir o propósito dele. E um detalhe importante nesse texto é que aqui no final, como nós vemos, ele mostra a flexibilidade, vamos dizer assim, de Deus em relação a algumas coisas. Tanto quanto ele fala que ele pode castigar uma nação, por exemplo, ele diz assim que ele vai castigar, vai destruir uma nação, mas ele tem aquela flexibilidade de dizer que se o povo se arrepender, ele se arrepende também daquele mal que ele vai fazer e ele desiste de punir, de castigar uma nação, não pode acontecer o contrário. Isso é algo que também fala no meu coração. Ele pode ter no coração o propósito de abençoar uma pessoa, de levantar um ministério, e aquela pessoa começa a demonstrar que ela não pode suportar o peso daquela bênção, não pode suportar o peso daquilo que Deus quer colocar sobre a vida dela, e ele se arrepende daquela bênção, daquela unção que ele quer derramar. Então, tirando a parte dos dons que são irrevogáveis, a gente tem que ter atenção que o resto Deus pode flexibilizar, ele pode desistir daquele intento dele conforme são as nossas atitudes, amém? E aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre as etapas da produção de um vaso de barro. Aí talvez você vai se perguntar assim: poxa, irmão, mas você vai trazer um estudo aqui, uma pesquisa sobre o vaso de barro? Sim, justamente porque o Espírito Santo falou no meu coração daquilo que a gente comentava sobre as ilustrações de Deus. Se Deus está trazendo para mim, me mostrando que a minha vida é semelhante, o trabalhar de Deus na minha vida é semelhante ao trabalhar do oleiro em um vaso, então eu preciso entender como é esse trabalhar. Porque eu posso simplesmente passar por esse verso, por esse texto e ignorar: legal, Jeremias ele desceu, ele viu o oleiro, está tudo certo, e vou seguindo, vou atropelando a Bíblia, mas eu creio que não é a maneira que Deus quer que a gente leia a palavra de Deus. A Bíblia fala muito em meditação da palavra. Então, o importante para a gente ser alimentado, o importante para a gente ter a revelação da palavra é a gente mastigar a palavra, a gente meditar a palavra, a gente analisar, estudar a palavra para que a gente possa compreender o todo e não só um pedacinho da revelação que Deus tem para nós. E aí, vamos começar então falando sobre as etapas da produção de um vaso de barro. Primeira etapa, irmãos, é a limpeza e a mistura da argila. Então, o oleiro ele pega a argila, ele vai limpar, vai tirar as sujeiras, as impurezas, vai passar uma água, vai purificar e vai fazer uma mistura para amolecer ela, para que ela possa passar para a próxima etapa. E aqui a gente pode dizer que é a fase que Deus começa a trabalhar na nossa vida e o Espírito Santo nos traz consciência dos nossos pecados. Então ele começa, antes de passar mesmo para o processo de produção do vaso, quando a gente ainda é argila, ele nos leva a consciência dos nossos pecados para que a gente primeiro abandone o que é errado. Então a gente começa a ter consciência que xingava e não xinga mais, que a gente roubava e não rouba mais, que a gente, enfim, qualquer outra coisa, mentia e não mente mais. E é interessante porque é necessário que a argila esteja pronta e limpa para passar para a próxima fase. E a próxima fase que o oleiro usa na produção do vaso de barro é a modelagem, que às vezes é a mão, o oleiro usa as próprias mãos para fazer o vaso, e às vezes ele coloca naquele famoso disco, naquela roda lá, onde é como se fosse uma lixa que vai podando, vai dando formato para o vaso. E aqui também a gente pode tirar uma interpretação que, assim como acontece no processo da produção do vaso, acontece nas nossas vidas também, quando começam as dores, quando começam as lutas, os desafios para seguir a Jesus. A gente começa a surgir, então a gente pode ter perdas, pode ter rejeição, a gente pode ter portas fechadas, a gente pode ter situações que nos entristecem, que nos chateiam, que nos testam os limites, e junto com isso, Deus espera de nós um período de reflexão. Às vezes as portas se fecham, começa a vir lutas, e a gente, Deus espera que a gente pare diante dessa tormenta, dessa dificuldade, e se analise. Por que está acontecendo isso? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça? Será que eu estou levando a vida que Deus espera que eu leve? Será que eu estou procurando viver em santidade e dentro do propósito de Deus? Ou será que eu
tomando as minhas decisões com base na minha própria mente, na minha própria carne? Então essa é uma reflexão que deve ser feita nessa fase. E aí depois passado a questão da modelagem, que ou o oleiro ele vai amassar, vai ser dolorido porque ele vai amassar com as mãos, ou então ele vai passar pela roda, ele vai encostar o vaso e vai lixando, e também é doloroso, e vai passar para a parte da secagem, onde vai levar em torno de alguns dias, às vezes uma semana, 10 dias, e se esse processo, que eu achei interessante fazendo esse estudo, é que se esse processo ele for acelerado, o vaso racha, ele quebra, e ele precisa ser refeito. Olha que interessante, Deus falando conosco através de um processo de um vaso de barro. Ou seja, tem que ter todo um cuidado, uma sombra ideal, o vento ideal para que ele se seque, porque se eu quiser de repente acelerar, colocar perto do fogo, porque está muito demorado, colocar no sol quente, ele pode se ressecar, se quebrar e todo o processo vai ser feito de novo. E aí eu posso entender com isso que aqui às vezes é o deserto do cristão. É quando tudo que nos resta é esperar. É quando não tem mais o que fazer, não tem mais uma porta para bater, não tem mais um recurso que a gente não tem usado. A gente fez tudo o que podia, tudo que sabia. E a gente entra naquele período de deserto, onde a gente pode esperar as coisas andarem aos nossos olhos, devagarzinho, e nada acontece, nada progride, e é Deus trabalhando. E se nós tentarmos acelerar as coisas, assim como a gente aprendeu aqui, nós tentarmos autopromover, está muito difícil, eu vou cair fora, eu vou desistir, ou tentarmos autopromover no sentido de dizer, eu mereço uma coisa melhor, eu mereço que as coisas andem mais rápido, eu vou me jogar numa empresa melhor, eu vou me jogar num ministério melhor, eu quero ser reconhecido, assim, assado, mas fora da direção de Deus e do tempo de Deus, a gente vai se quebrar como aquele vaso se quebrou. Nós vamos ser reprovados, a gente vai voltar lá para o fim da fila e Deus vai começar a trabalhar de novo em nós e aquele processo vai demorar mais. Às vezes parece uma bobagem, a gente pode pensar que não, isso não vai acontecer, Deus é bom e não vai permitir. Tem pessoas que pensam que a gente pode viver a vida da forma que a gente quiser, assim, tomando nossas próprias decisões, e que no final Ele vai consertar tudo. Ele pode ter misericórdia de nós e nos ajudar, mas tem portas que, se a gente não andar na direção dele, a gente perde e a gente não pode mais recuperar. Então é importante andar sempre na direção de Deus, sempre na direção de Deus. Depois existe o processo da queima, que é onde o vaso é levado no forno quente a aproximadamente 1000 graus, 900 a 1000 graus, para se tornar um vaso resistente, para endurecer aquele barro, aquela argila. E esse processo dentro do forno ele pode levar 24 horas até, um pouco menos, um pouco mais, mas um dia inteiro queimando num fogo alto em torno de 1000 graus. Aqui também é uma fase da nossa vida que Deus nos revela, onde começam as tentações para a gente desistir, as tentações para a gente aceitar propostas de pecado, de coisas ilícitas, de um dinheiro que não é nosso, de uma traição, ou mesmo de uma desistência, onde o diabo fala no nosso ouvido que não adianta servir a Deus, que não adianta ser fiel no dízimo e na oferta porque Deus não está vendo, onde ele mostra que se eu pegar aquele dinheiro que não é meu, tem uma justificativa, Deus vai entender, o patrão vai entender. Aqui começam os desafios, começa a ficar complicado. Há batalhas espirituais pesadas que se levantam para tentar impedir que nós, crentes, a gente se torne aquilo que Deus projetou para nós. Então, muitas vezes, o inimigo se levanta contra o nosso ministério, contra o chamado que nós temos, e ele começa a colocar lutas, ele começa a colocar circunstâncias, uma perseguição, começa a colocar, até tentar colocar enfermidades, colocar ciúmes, colocar problemas no trabalho. Ele tem as maneiras que ele vai agir no nosso ponto fraco para nos mostrar que ele tem uma força para tentar nos intimidar. E a gente sabe que maior é o Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós sabemos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo. Aleluia. Passado esse processo, irmão, da queima, vem o processo da esmaltação, que é quando basicamente o vaso é pintado. E ele começa a ganhar uma cor, ele começa a ficar brilhoso, começa a ficar bonito. E aqui é a fase que depois de a gente ter sido provado, depois de a gente ter sido tentado, amassado, a gente tem um recomeço, que é onde Deus nos vê prontos para começar a brilhar. Então as portas começam a se abrir aos poucos, as pessoas começam a nos visualizar, começam a nos enxergar como uma bênção, pois agora a gente está ganhando uma cor, está ganhando destaque. Isso pode representar, por exemplo, que nós começamos a ser usados por Deus. Isso pode começar a representar que no nosso trabalho a gente está prosperando e o nosso superior
vendo, ou na nossa família, a gente começa a ser respeitado, a gente começa a ganhar a exaltação de Deus quando a gente vai chegando ao final do processo sem quebrar, sem desistir, sem rachar. E por fim, é necessário, quando o vaso ele é esmaltado e pintado, enfim, tem que ser feita uma segunda queima, numa temperatura ainda mais alta, para selar a tinta, para que ela fique resistente e fixe a tinta no material do vaso. Então, às vezes, 1200 graus, mais uns 12, 14, 15 horas de fogo alto, para que o vaso ele venha fixar a tinta. E o que é interessante, aqui a temperatura é mais alta, mas o tempo é menor, já não é mais tão longo, a aprovação, o fogo não é mais tão longo. Então, aqui às vezes a gente já está se destacando, já está sendo aprovado por Deus, mas aí surgem algumas coisas difíceis, porque aqui o nível de dificuldade aumentou. Então, conforme a gente vai crescendo em Deus, conforme a gente vai sendo aprovado por Deus, sendo promovido, vai ter lutas maiores do que era no começo. Mas também nós vamos estar mais preparados. Então, aquele fogo de 1000 graus a 24 horas, a gente consegue suportar 1200 graus e vencer em 12, 14 horas, na metade do tempo praticamente, porque nós estamos mais fortes conforme a gente vai subindo os degraus do processo de Deus. E aí, passado todo esse processo, vem o tempo de aprovação de Deus, de fato, o tempo de bonança. Nós vamos ler ali o texto em primeira carta de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 5, verso 3. Primeiro livro de Reis, lá no Velho Testamento, capítulo 5, verso 3. Glória a Deus. Diz assim: você sabe que meu pai, Davi, não pôde construir um templo em honra ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das muitas guerras que as nações vizinhas travavam contra ele. Não podia construir enquanto o Senhor não lhe desse vitória sobre todos os seus inimigos. Aí no 4, agora, porém, o Senhor meu Deus me deu paz em todas as fronteiras. Não tem inimigos e tudo vai bem. Glória a Deus. Todos esperam chegar nesse tempo de bonança depois de um ciclo de provação. E a Bíblia mostra que é possível. Aqui está contando a história do filho de Davi, Salomão, que ele viu o pai passando por muitas guerras, por muitos processos, mas a gente tem que ter essa consolação no coração de que não é para sempre. Que se a gente se derramar na presença de Deus, se a gente procurar compreender o propósito de Deus para a nossa vida, vai chegar um tempo que vai acabar a luta, vai acabar o fogo, vai acabar a roda do oleiro, vai acabar aquele processo demorado, aquele deserto, e a gente vai passar um tempo de bonança, sem inimigos, sem perseguição, a gente vai avançar, vai prosperar. Glória a Deus. E esse estudo, irmãos, que eu fiz sobre o vaso, ele traz novamente para mim a questão da importância de a gente ter fome pela revelação da palavra, porque a gente, como eu disse, a gente pode passar batido por esse texto e perder toda essa revelação, todos esses detalhes, mas a gente pode também ter uma outra postura que agrada a Deus, que é ter fome pela revelação de Deus, não ficar só naquela superfície, no básico, no beabá, porque nós já somos cristãos maduros, somos cristãos que Deus espera que a gente produza frutos, Deus espera que a gente amadureça, que a gente cresça, não só na graça, mas no conhecimento da palavra também. Então, a gente buscar compreender o que Deus quer nos dizer quando Ele escreve as coisas na palavra. Buscar, porque cada revelação tem um tesouro na nossa vida, uma chave para a gente prosperar. E assim como é esse processo, é com nós que somos o Israel de Deus. E quem Deus quer usar, quer colocar em evidência, quer promover, Deus vai submeter um tratamento, a um preparo, para que no final tudo esteja bem, tudo esteja da maneira que Deus planejou. Então, para alguma razão, Deus queria usar, aquele oleiro queria usar aquele vaso. Ele queria, como eu falei, de repente servir o azeite, servir a unção, o tempo, eu não sei, mas para algum propósito tinha. E aí, para que ele pudesse ficar pronto, ele teve que passar por todas essas etapas para depois, digamos assim, ele ser exaltado, no sentido de ele poder cumprir o propósito que Deus tinha para aquele vaso. E esse preparo ele pode envolver guerras, ele pode envolver, dependendo do plano que Deus tem para nossas vidas, do tamanho
nossas vidas, ele pode, como eu falei, envolver muitas guerras, envolver muitas perseguições, coisas que algumas pessoas às vezes nem imaginam. Como o pastor Fernando falou, muitas vezes as pessoas, os irmãos estão aqui servindo, estão aqui pregando, o pastor está pregando, está cuidando da igreja, e parece que está tudo bem, mas só quem passa por essas batalhas espirituais sabe o que é a perseguição, sabe o que é a opressão, sabe o que é a tentativa do inimigo de impedir aquele ministério de crescer. Então nós vamos passar por isso. E quanto maior o chamado, maior o ministério, maior a oposição de Satanás, porque ele sabe que ali está se levantando uma pessoa, uma família, que vai incomodar o inferno, que vai ganhar almas para Jesus, que vai dar prejuízo para o inferno. Lá em 1º livro de Samuel, capítulo 17, nós vamos ler um trecho para entender um pouco disso, de um homem de Deus que passou por essas etapas. 1º livro de Samuel 17, 34. Glória a Deus. Diz assim: Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com este filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Então aqui Davi estava contando um pouco da história, do testemunho dele, o rei Saul, porque ele estava se candidatando para lutar contra o gigante Golias. Então ele estava contando: olha, eu posso lutar contra esse gigante, porque enquanto eu trabalho aqui de pastor para o meu pai, cuidando das ovelhas, dos cordeiros, já veio leões me atacar, já veio ursos atacar os meus animais, e eu lutei contra eles valentemente com o cajado, eu destruí, eu matei e eu livrei as minhas ovelhas. Isso evidencia que ele passou por algumas guerras, desde cedo ele passou por algumas guerras. E não só isso, o processo dele não para por aí. Ele passou por um tempo de desprezo também, onde os irmãos dele não respeitavam ele, não tinham estima por ele. Naquele episódio que a gente já conhece, que é famoso, quando o profeta foi na casa, o profeta Samuel foi na casa do pai dele, disse para reunir todos os filhos, para que um dos filhos seria o próximo ungido a rei. O pai lá reuniu todos e esqueceu do Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. Então era como se ele fosse menos importante, como se ele fosse menos lembrado, como se talvez o pai, os irmãos vissem ele como incapaz, é só um menino, só um rapaz, não tem capacidade. E isso em outros trechos da palavra também fica nítido. Quando Davi, ordenado pelo pai dele, foi levar alimento para os irmãos mais velhos que estavam na guerra, eles desprezaram ele: sabe o que tu está fazendo aqui? Tu veio especular o que está acontecendo na batalha, volta para o teu lugar, colocavam ele porque desprezavam. Então ele teve que passar, assim como um vaso de barro nas mãos de Deus, ele teve que passar pelo processo do desprezo também. E não só isso. Quando ele finalmente, o profeta disse que não era nenhum daqueles irmãos que mandou chamar, perguntou se tinha mais um filho, e aí o pai lembrou, disse que Davi lá no campo, cuidando das ovelhas, e mandaram trazer. Ele foi reconhecido pelo profeta, foi ungido a rei pelo profeta, e aí veio uma nova queima, que nem nos vasos de barro, veio um novo fogo. Ele teve que lutar contra o gigante, porque ele foi ungido a rei antes de batalhar contra o gigante. E quando ele batalhou contra o gigante, ele venceu, Deus deu a vitória para ele. E ainda assim, ele não assumiu de imediato. Ele passou por mais forte, por mais batalha. Tem pesquisas aí que dizem que ele demorou de 10 a 12 anos depois desse episódio para realmente sentar no trono e governar. Então pensa, eu recebi uma promessa, o profeta unge a minha cabeça com óleo, já vem o gigante lá para me enfrentar, eu derrubo Golias, pronto, agora resolvi. Não. Aí ele foi perseguido por Saul ficou com inveja, queria matar ele, mandava tropas para matar ele, se escondia, ele não podia mais ter paz, não podia mais ficar na casa dele. E isso durante muitos anos ele andou como um peregrino, para cá e para lá, se escondendo em cavernas,
tinha pessoas que andavam com ele, que queriam matar ele, que culpavam ele da situação, culpavam ele do fracasso. Ele teve que ser um líder, ele teve que se reinventar para poder liderar aquela tropa que estava com ele na caverna de Adulão. Então, se passou muitos anos, muitas perseguições, até que Saul morreu, e finalmente ele foi reconhecido como rei, mas isso de 10 a 12 anos. Então, um grande homem de Deus que a gente reconhece, um grande homem de Deus, um grande rei, mas que passou grandes provações também, grandes dificuldades. E isso me fez lembrar uma coisa, quando eu estava preparando essa mensagem, é como se o Espírito Santo me dissesse assim: essas coisas estão muito calmas para você, é porque pode ser que você não está incomodando o inferno o suficiente. Então é algo que a gente tem que analisar. É claro que tem tempo de bonança, Deus quer que a gente prospere, Deus quer que a gente viva bem no nosso casamento, no nosso trabalho, mas se a gente não está passando por lutas, se a gente não está passando por ataques espirituais, por guerras, então o inferno não está se preocupando com a gente. Quer dizer que a gente não está incomodando o suficiente. Nós estamos sendo crentes fracos, a gente não está afrontando os Golias, a gente não está enfrentando o Saul com a verdade, dizendo não é assim, Deus que é assado. Então pode ser que a gente não esteja, essas coisas estão muito calmas, pode ser que a gente não esteja cumprindo nosso propósito, que é destruir as obras do inferno, porque a palavra diz que Jesus veio para desfazer as obras do mal, para desfazer as obras do diabo, e nós, como filhos dele, como discípulos de Jesus, nós temos que fazer as mesmas obras que ele e outras ainda maiores. Ou seja, a gente tem que se preparar para curar enfermos, tem que se preparar para pregar a palavra, tem que se preparar para expulsar demônios e para incomodar o inferno, mas a gente tem que estar preparado. E é importante destacar que quando eu falo isso, eu não falo isso para a gente ter medo do diabo. Eu falo isso para a gente se preparar, porque se a gente não levar a sério as coisas, o diabo vai fazer gato e sapato de nós, como ele faz gato e sapato de muitos crentes, que quando começam as batalhas, quer se meter muitas vezes a um ministério, tem que ter o chamado para aquilo, quer se encher o peito, dizer que é valentão e enfrentar o diabo, e não tem preparo, tem só arrogância, prepotência, e aí está fora de uma direção de Deus. Vai acontecer que nem aqueles 7 filhos de Cefas, que a Bíblia conta, que viam Paulo expulsar demônios, curar enfermos, achavam bonito, nem crente era, e às vezes religiosos daquela época, foram também imitar. É bonito, é legal ser pastor, é legal ser crente, vamos fazer aí para ver como é que funciona. E eles apanharam, já humilhou eles, porque eles não tinham autoridade, eles não tinham preparo para isso. Então a gente não precisa ter medo, mas a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter cuidado, ter preparo, para a gente não ser envergonhado, para a gente poder ter as armas que Deus nos dá para a batalha espiritual. Olha o que diz em Lucas 22, 31. O Evangelho de Lucas 22, 31. Glória a Deus. Diz assim a palavra: então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Interessante, porque aqui Jesus está dizendo que Satanás foi até ele e disse: eu quero peneirar esses seus discípulos aí, vamos ver se eles aguentam. E assim como ele tentou Jesus, ele tentou os discípulos, ele tentou profetas, e a gente sabe que o diabo não pode tocar na vida daquele que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está procurando viver uma vida em consagração, está procurando viver uma vida em santidade, mas ele pode incomodar, ele pode rugir, ele pode causar algumas situações, e ele depende do nosso preparo. Tanto que aqui Jesus alertou os discípulos: tenham atenção, porque o negócio não é brincadeira. Satanás estava aqui me pedindo para atacar vocês, e eu roguei por vocês, eu intercedi. Aí vem a importância do que o pastor falou, da intercessão pelas lideranças, pelos irmãos que servem, porque o diabo vai tentar peneirar, ele vai tentar peneirar os irmãos e derrubar. Mas ele orou, Jesus orou para que a fé dele, de Pedro, não desfalecesse. Então, a palavra de Deus diz que o maligno não toca, porém a gente tem que estar numa vida direita com Deus, a gente tem que estar numa vida séria com Deus, e mesmo assim, não tocar não significa que nós somos ilesos a batalhas, ataques espirituais, porque isso não é verdade. Vai acontecer, vai ter guerras espirituais.
Depois, lá em 1 de Pedro 4,12, é uma palavra que eu trouxe há uns dias atrás, mas eu vou repetir porque é importante. 1 de Pedro, lá no final do Novo Testamento, 4,12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Então aqui está falando do processo, para a gente não se assustar, não se surpreender, porque o fim é glorioso, o fim do processo, o apóstolo aqui nos consola, dizendo que o fim é glorioso porque tem revelada a glória de Deus no fim disso. E uma pergunta que eu faço para os irmãos: para que nós viemos aqui na igreja? Será que a gente vem só para receber, só para assistir o culto, para assistir o louvor, para conversar com os irmãos, só para ser servido? Ou será que a gente vem para servir? Isso é importante, é o que Deus espera de nós, cada um com a sua função, cada um com o seu propósito, uns em cima do altar, uns na porta, uns na rua, uns no seu trabalho, uns na internet. Enfim, tem muitos ministérios, a Bíblia diz que há variedade de ministérios, mas de uma forma geral, a gente tem que pensar até como, não só aqui na igreja, mas como o reino de Deus. Como que a gente está entrando no reino de Deus? A gente está entrando no reino de Deus como um visitante que vai lá, Senhor, eu quero receber, eu quero cura, eu quero prosperidade e tal, mas eu não quero pensar nos irmãos, eu não quero pensar em ter tarefas, em ter missões para mim? Ou será que eu estou entrando no reino de Deus, na presença de Deus, com a ideia de que eu quero ser usado por Deus naquilo que Ele me chamou, naquela área que Ele me chamou? Então, a pergunta que eu deixo para os irmãos é: qual é o impacto que a gente está causando no mundo espiritual hoje? Com a vida que a gente leva, com o ministério que a gente está tendo, qual é o impacto que a gente causa no inferno? Qual é o impacto que a gente causa no mundo espiritual? É pequeno? É nenhum? Ou é grande? Então eu deixo essa palavra para os irmãos, que Deus fale mais ao teu coração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.